estamos aqui, vamos ouvir essa mensagem na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, por favor, versículo 21 em diante. 21 a 25. A palavra de Deus diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu queria ler outro texto com você ainda. Isaías capítulo 53. Se você quiser acompanhar, Isaías capítulo 53. A base da nossa mensagem é o texto de Pedro que nós já lemos. Quero, todavia, ler Isaías 53, porque ele é um texto que funciona muito como um pano de fundo do pensamento de Pedro, lá na sua primeira carta. Isaías capítulo 53, todo o capítulo. Diz assim a Escritura: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores intercedeu. Aleluia! Que belíssimo texto. Deus seja louvado. E como eu disse, Isaías 53 não é a base da nossa mensagem, mas você perceberá, enquanto estivermos caminhando no texto de Pedro, que muito do que está aqui, ele está remetendo a esse texto de Isaías capítulo 53. Eu queria, portanto, começar a minha mensagem dizendo aos irmãos que nós, muitos de nós, você e eu, temos passado por alguns momentos que não têm sido fáceis não, né? Momentos delicados,
Dificuldades com saúde, muitas vezes, dificuldades com emprego, com família, com estresse, com decisões importantes a serem tomadas, com coisas que não estão nas nossas mãos e nós estamos orando a Deus porque não temos o que fazer. Estamos orando porque falta dinheiro. Está faltando aí? Faltando, a gente está comendo bem, graças a Deus, né? Mas às vezes a gente tem aquele projeto, não dá para realizar, você sabe como é. Se tiver sobrando, compartilha com a gente, viu, irmãos? Não esconda a bênção. Deixa Deus te usar. Você sabe que nós estamos atravessando, às vezes, momentos delicados, como um todo, né? Nós enfrentamos dias difíceis. E claro, nós como igreja, eu como pastor confesso, que às vezes eu gostaria de ter poder para ajudar todo mundo. Mas deixa eu te contar, eu não tenho. Dinheiro então, muito menos. Mas não só ele. Não sou médico especialista para tratar de certos problemas. E tem certas decisões que só Deus mesmo pode te ajudar a tomar. Claro que a gente está aqui para dar uma diretriz, mas nós não somos o Espírito Santo. E evidentemente nessas horas, nos perguntamos, poxa, então, como nós podemos ajudar? O que afinal de contas eu tenho a oferecer a você? Eu tenho a Jesus Cristo. É Ele que eu ofereço. É a santa e bendita palavra dele que eu te apresento, e quero fazer isso nessa manhã. O tema dessa mensagem é alfabetizados por Cristo na escola do sofrimento. Você já vai entender por quê. Alfabetizados por Cristo na escola do sofrimento. Justamente por isso. Porque nas horas de dor, de dificuldade, de desânimo, de luta, de dúvida, de dilema, de necessidade em várias áreas, nós temos a Cristo que está por trás de tudo isso, às vezes nos ensinando a ser como Ele quer que nós sejamos. Deus não desperdiça sofrimento, angústia, dor na vida de nenhum dos seus filhos. Nós cantamos agora pela manhã que não há nenhum crente sequer que fica desamparado. Realmente não há. Eu creio nisso, irmãos. Creio com todo o meu coração. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nesta manhã. Então eu queria começar olhando para o texto de 1 de Pedro. Volte para lá. Se você está em Isaías, volte para lá, porque lá é o texto que nós vamos olhar hoje. Em primeiro lugar, eu quero começar falando a respeito dessa escola chamada dor e chamada sofrimento. Meus irmãos, você já se perguntou por que Jesus veio ao mundo? Quando chega na época do Natal, nós estamos chegando no fim do ano, normalmente nos perguntamos isso. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele nasceu como nasceu? Viveu como viveu? Ele não poderia simplesmente já vir, mas já vir pronto para a cruz, porque ele disse para os seus discípulos que foi para a cruz mesmo que ele veio. Para esse propósito é que eu vim, ele diz. Então, por que afinal de contas ele não podia já ter vindo, já ter ido à cruz, pagado o preço dos nossos pecados ali e já ter assunto aos céus depois da sua ressurreição, logo depois? A resposta é que o Senhor Jesus, ele veio não somente para morrer, ele veio para nos ensinar a viver. E é isso que o texto de 1 de Pedro está dizendo em primeiro lugar. O texto aí dá 3 motivos pelos quais o Senhor Jesus veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo, segundo o versículo 21, para ser exemplo. Ou para ser, em algumas versões está escrito, modelo. Ele veio para isso. Em segundo, no versículo 24, a Bíblia diz que ele veio para ser nosso substituto. Tem tudo a ver com o que Isaías 53 diz. Ele veio para carregar no seu próprio corpo os nossos pecados. Ele veio nos substituir na cruz. E ele veio, segundo o versículo 25, para ser o pastor e o bispo da nossa alma. Então, percebeu aí? Você que é aluno de homilética do nosso Instituto Bíblico, já terminou o Instituto Bíblico, está de férias, né? Vai descansar agora, aproveitar, mas está aí 3 pontinhos para você. Ele veio para ser modelo, para ser substituto e para ser pastor. Mas eu queria focar essa primeira parte. Ele veio para ser modelo, ele veio para ser exemplo, pelo menos é assim que diz a minha tradução, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus veio ser exemplo para nós. Ele veio nos ensinar a viver nesse mundo.
Ele veio ensinar o homem a ser homem. Veio ensinar a mim, a você, como nós deveríamos viver nessa vida. Agora, permita-me destacar que Pedro está usando uma figura aqui. Essa palavrinha exemplo ou modelo é a palavrinha rupogramos. Essa palavrinha é uma palavrinha composta. São duas palavras. A palavra rupo, que tem a ver com estar em cima, estar sobre, e gramos, que tem a ver com grafia, tem a ver com escrita. Esse termo aqui é um termo técnico, ele era usado no contexto escolar. Por isso que eu disse que o tema dessa mensagem é alfabetizados por Cristo. Como assim? Você já viu isso acontecer nos nossos dias. Quando as pessoas iam para a escola, as crianças que seriam alfabetizadas, no tempo de Pedro não era todo mundo que era alfabetizado. Na verdade, no tempo de Pedro, no tempo do Novo Testamento, grande parte da população não sabia ler e escrever. Isso era normal, algumas poucas pessoas sabiam. Mas quando as pessoas iam ser alfabetizadas, então havia um padrão, eles iam ensinar o alfabeto grego para as crianças, e havia, ou mesmo o hebraico, e havia uma espécie de padrão, de modelo, com todas as letrinhas do alfabeto. E aí uma folha era colocada por cima desse padrão. E aí as crianças, enquanto elas iam aprendendo a escrever, elas iam escrevendo por cima daquele padrão que ficava embaixo ali. Você já fez isso? Gente, eu já fiz isso demais. Ou quando você vai desenhar, né? Se é criança, ou mesmo adulto, e você vai fazer um desenho em algum lugar. Então você pega um desenho pronto, você coloca por baixo, põe uma folha branca por cima, e por cima você consegue enxergar ali os traços, e aí você vai contornando. Você faz o desenho em cima com base naquele padrão que está embaixo. É exatamente isso que Pedro está falando aqui. Pedro falou e as pessoas tinham isso em mente. Uma cópia escrita que incluía todas as letras do alfabeto. E aí os iniciantes podiam ir escrevendo por cima delas. Era assim que funcionava. Pedro diz, Cristo é o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso rupogramos. Ele está embaixo e nós reproduzimos as virtudes dele agora. Então, nós estamos sendo alfabetizados de novo. Ele é o nosso padrão perfeito e ele foi estabelecido como base para a nossa vida. E nós agora precisamos aprender a viver como ele viveu. Claro que eu já tenho que dar uma palavrinha aqui dito isto. Se não houver relacionamento pessoal com Jesus, se não houver discipulado com Cristo, se não houver aprendizado sobre Ele, se não houver observação a respeito da vida de Jesus, não espere que essa mensagem faça efeito para você. Não espere. Porque afinal de contas, nós estamos clamando, aonde está Deus agora que eu estou sofrendo? E a resposta é, Deus deu Jesus Cristo como nosso padrão. Se você não olha para Ele, não espere que a salvação venha de outro lugar. Está entendendo? Não espere que você tenha estrutura vinda de um outro lugar. Não espere que você vai conseguir atravessar essa fase de alguma outra forma bem-sucedida, a não ser tendo como base a vida do Senhor Jesus. Irmãos, de vez em quando é bom você voltar lá para os evangelhos e ler, viu? Não tem problema não. Na sua leitura diária aí, você está lá em Malaquias, eu sei lá onde você está, volta lá no evangelho, dá uma lidinha. Nós falamos muito de muitos heróis. E eu, por exemplo, sou fã do apóstolo Paulo. Gente, já viu que o apóstolo Paulo era um cara diferenciado? Esse homem, um homem pregava, um homem apanhava, levantava, ia para outro lugar, pregava de novo, ganhava almas para Jesus, ficava meio triste, Jesus vinha, animava ele voltava. Esse homem escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, além de ser um homem piedoso, era um excelente acadêmico, tinha uma mente brilhante. Mas nós não vivemos um paulinismo, nós vivemos um cristianismo. Paulo só foi quem foi porque ele andava com Cristo. E é a mesma coisa conosco. Precisamos andar como ele andou. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, então perceba que eu estou dizendo isso para que você possa ter essa verdade em mente. A Bíblia diz, você foi chamado para isso. E esse isso está no versículo 20. O versículo 20 diz assim, ó. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, para isso você foi chamado.
Veja, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso fostes chamados. Percebeu? Você foi chamado para fazer o bem, e quando sofrer por isso, suportar com paciência. Você foi chamado para isso porque Cristo deu exemplo. Ele é um modelo. Então perceba que esse é o primeiro lugar e a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Perceba que, como eu disse, ele é um exemplo a ser seguido. Mas é um exemplo a ser seguido dentro de uma condição que o texto diz: fazer o bem e acabar sofrendo por causa disso. Então ele é um exemplo a ser seguido dentro dessa condição de sofrimento. E cá entre nós, irmãos, o sofrimento é a escola de Deus. Um certo homem disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Parece que não há um meio mais evidente do trabalhar de Deus na vida do ser humano, a não ser quando ele sofre. Ali Deus faz coisas que Deus parece que não costuma fazer em outros contextos da nossa vida. Aprendemos coisas de Deus no sofrimento que não aprenderíamos em nenhum outro lugar. As pessoas hoje em dia desprezam o sofrimento. Nós vivemos uma cultura hedonista. Quanto maior prazer e quanto menor dor, melhor. Mas eu quero dizer para você que essa não é a visão bíblica. A visão bíblica vê valor até na dor. Vê sentido até na dificuldade. Ela vê um significado real até mesmo nos momentos de dor, sofrimento e angústia. Na verdade, para o crente, esses momentos são muito valiosos. Deus faz coisas incríveis quando a gente sofre. Então, às vezes, a gente tem que sofrer mesmo. Enquanto tudo estava bem, a gente não produzia, a gente não rendia, a gente não desenvolvia. Mas na hora do sofrimento, nós somos alfabetizados por Cristo. E vamos nos tornando igual a Ele. E é isso que Ele quer que nós sejamos, iguais a Ele. Você acha que o propósito dele é qual para a nossa vida? Te dar um carro novo, melhorar a sua saúde, te dar um cônjuge, uma cônjuge, fazer algo na sua vida? Claro, essas coisas são muito boas e Ele faz. Mas o primeiro propósito de Deus na sua vida é torná-lo semelhante a Jesus. É esse, não se engane. Não se engane. E o sofrimento, às vezes, é o meio pelo qual Deus faz isso. Então perceba que o texto diz que Jesus é o nosso exemplo. Nós estamos sendo alfabetizados. Ele é o nosso modelo. Agora permita-me dizer que nos textos seguintes, nos versículos seguintes, e eu vou só até o versículo 23, nós temos aqui algumas virtudes, vamos dizer, que nós precisamos aprender a reproduzir com o Senhor Jesus Cristo. Quero começar pontuando algumas, então. O segundo ponto é a alfabetização de Cristo. O que nós precisamos aprender, afinal de contas, nesses momentos? Em primeiro lugar, Jesus era um exemplo de obediência. Eu ainda estou no versículo 21, que diz: para isto mesmo fostes chamados, porque Cristo também sofreu em vosso lugar. E a ideia aqui é de que o próprio Senhor Jesus Cristo também foi chamado para isso. Ele também recebeu uma missão do Pai: sofrer em nosso lugar. E ele obedeceu. Jesus, portanto, é um exemplo de obediência. Sofrer injustamente, no caso de Jesus, era a sua missão. Era o seu chamado. Pedro chamou Jesus de lado e falou assim: o senhor está louco? O senhor vai morrer? Claro que não. De forma nenhuma o senhor vai passar por isso. E o Senhor Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas dos homens. Jesus sabia que aquele era o fim da sua vida. Era para isso que ele havia vindo, para sofrer injustamente. E embora não fizesse sentido, ele obedeceu. E Pedro diz: para isso nós fomos chamados como ele foi. Nós precisamos aprender obediência com Cristo. Obediência. Você dirá: pastor, mas em certos pontos a obediência não é conveniente. E você acha que para Jesus foi? Ai, que legal! Ai, eu queria tanto morrer na cruz. Ser crucificado está na moda. É gospel ser crucificado. Eu vou para a cruz, mas é uma cruz gospel. As pessoas admiram quem vai para a cruz. Claro que não! Quem ia para a cruz, meus irmãos, eram as pessoas consideradas as piores da sociedade. E o Rei da Glória foi para lá. Você acha que era conveniente? Obediência.
Hebreus diz que ele aprendeu obediência através das coisas que sofreu. E às vezes nós não aprendemos obediência, a não ser que comecemos a sofrer. Então esse é o primeiro modelo, ele é um modelo de obediência. O segundo, ele é um modelo de justiça. Eu gosto de uma frase do Sproul. O Sproul morreu tem pouco tempo atrás, se você não sabe quem é, vale a pena você procurar saber. Um homem de Deus que fez uma obra e deixou um legado incrível para a gente. E ele falou o seguinte: por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Você pensa assim, eu sou tão bom, por que acontecem coisas ruins comigo? Sproul responde o seguinte: olha, isso só aconteceu uma vez. E essa pessoa boa se ofereceu por sacrifício. Em outras palavras, se teve uma pessoa boa nesse mundo, foi Jesus. Você não é tão bom assim quanto você pensa, não. Essa que é a verdade. Jesus foi o justo que morreu pelos injustos. Ele estava sofrendo, mas veja, a culpa não era dele. Ele estava sofrendo, mas sofrendo de forma injusta. O mesmo Pedro no capítulo 4 vai dizer: olha, se algum de vocês sofre pelo nome de Jesus, bem-aventurados são. Mas deixa eu dizer, não sofra nenhum de vós por ser ladrão, por ser malfeitor ou por se intrometer em negócios de outros. Em outras palavras, se você sofre injustamente, graças a Deus. Mas tem muita gente que sofre porque está só colhendo o que plantou. Não vem reclamar para Deus nessas horas. O Senhor Jesus foi um exemplo de justiça. O próprio Pilatos disse: eu não vejo nesse homem crime algum. Ele foi injustiçado. Ele sofreu. Mas enquanto ele viveu de forma justa. Meus irmãos, sofrimento não é desculpa para pecado, não. Já que deu tudo errado na minha vida, então agora eu faço o que eu quero também. O que adianta? É nessas horas mesmo que fomos chamados para sermos fiéis a Deus e andarmos em justiça e retidão. Terceiro, Jesus foi um exemplo de paciência. O versículo 20 também fala disso. O versículo 20 fala: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência. Irmão, repete comigo essa palavra, só se você puder e Deus estiver trabalhando na sua vida. Paciência. Paciência. Você sabe o que isso significa? Mas você não tem muito não, né? Por que você está rindo? Porque não tem mesmo, né? A gente fala de paciência. Quando a primeira coisa dá errado, já estoura, já explode, né? Na hora. Não, pastor, porque comigo é assim. Bateu, levou. Não é? Eu não levo desaforo para casa. Deixa eu te falar, crente leva. Você acredita nisso? Crente leva desaforo para casa. Ele leva um, leva dois, leva três, leva vários. Por quê? Porque ele tem paciência. E nós precisamos suportar com paciência as aflições. Precisamos suportar com paciência as dificuldades. Outro dia um irmão veio falar comigo aí, e evidentemente ele estava brincando, mas ele falou: pastor, agora eu descobri o significado daquele versículo, bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque eu estou tendo que ter paciência com a minha mulher. Pastor do céu. Chamou a mulher dele de provação, você acredita nisso? Falei: toma jeito, rapaz. Mas de fato a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago 5,11 diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que ele levou. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A Bíblia está cheia de exemplos de coisas ruins que terminaram em coisas boas, porque as pessoas tiveram paciência. Você lembra de José? Irmãos, o que José passou? José foi rejeitado pelos seus irmãos. Eles pensaram em matá-lo, acabaram que não matá-lo, mas jogaram ele dentro de um poço, tiraram ele de lá, venderam ele por alguns trocados como escravo. Foi parar na casa de Potifar. Se tornou um ótimo mordomo, serviu com integridade. Mas José parece que era um cara legal, boa pinta, bonito, bem vestido, fazia crossfit, ia na academia de manhã antes de ir trabalhar. Então ele era essa pessoa. E aí a esposa de Potifar cresceu o olho. E ele foi fiel a Deus mais uma vez.
Por conta disso foi injustiçado, foi mandado para a prisão. Lá ficou por 2 anos. Interpretou o sonho de alguns camaradas lá. Lembra disso? E eles falaram assim, olha, se a gente sair daqui, José, a gente vai dar um jeito de te tirar também. Saíram, mas adivinha se tiraram ele. Foi esquecido lá e lá ficou durante alguns anos, até que finalmente, depois de anos, se lembraram dele. E ele fez a barba e foi se apresentar diante de Faraó, e a partir de lá sua sorte mudou. Quando finalmente ele encontra seus irmãos, ele diz, vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus o transformou em bem. Mas sabe por que isso aconteceu, eu acho? Porque José teve paciência. Se na primeira tribulação ele falasse, que adianta servir a Deus? Agora eu estou aqui na casa desse homem como escravo, também vou fugir, vou roubar tudo que eu puder, também essa mulher dele aqui está dando sopa, também já vou abraçar essa causa aqui também, estou aqui mesmo. Misericórdia, pastor. Irmãos, espere. Nós servimos a um Deus que tem o poder miraculoso de transformar mal em bem. Por que Deus não evita o mal na nossa vida? Porque Ele é poderoso para transformá-lo em bem. Só por causa disso. Tenha paciência. Como Jesus teve. Bem, o próximo está no versículo 22. O versículo 22 diz, o qual não cometeu pecado. Jesus foi um exemplo de santidade. Ele não pecou. Perceba que esse texto aqui era um texto usado, inclusive, para sustentar a doutrina da impecabilidade de Cristo. Jesus era incapaz de pecar, ele não pecou. Evidentemente, nós não somos como ele. Nós pecamos. Mas se seguirmos os seus passos, pecaremos menos. Mas se andarmos como ele andou, pecaremos menos. Se nos aproximarmos dele, pecaremos cada vez menos. Nós resistiremos, nós venceremos o pecado. O sofrimento não é desculpa para o pecado. Jesus andou em sofrimento, mas em santidade. Ele também foi um exemplo de integridade. O versículo 22, a parte B, diz, nem dolo algum se achou em sua boca. Citação direta de Isaías 53, 9. Nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não falou dolosamente. Falar dolosamente é falar com astúcia, com engano, com fraude, com malícia. Mas a Bíblia diz, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Da boca dele não saíam palavras de murmuração, reclamação, insatisfação, ingratidão. Da boca dele não saíam palavras que feriam outras pessoas. Nenhum dolo foi achado na boca dele. E na sua, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, que da nossa boca só deve sair aquilo que for útil para edificação e que transmita graça aos que ouvem. O Senhor Jesus falou que a gente vai dar conta de cada palavra frívola que a gente proferiu. A minha pergunta é, e aí? O que tem saído da nossa boca? Continuando e caminhando para o final. Jesus foi um exemplo de silêncio. Ele era ultrajado, versículo 23, mas ele não revidava com ultraje. Ele era maltratado, mas ele não fazia ameaças. Silêncio. Às vezes a gente tem que se calar. Isso mesmo. A Bíblia diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não retribuía o mal com o mal. Nós somos rápidos em vindicar a nossa justiça, mas quando fazemos isso, nós assumimos o lugar de juiz, assumimos o lugar de Deus. O que devemos ver é o exemplo de Cristo. Silêncio. Você já foi acusado injustamente? Já passou por isso? Eu já. Talvez alguns de vocês já também. Algumas acusações são terríveis, ferem a gente. Fica magoado, o ego fica ferido, né? E aí a pessoa vem, ela fala alguma coisa e você sabe que aquilo lá é injusto. E você prontamente se levanta na sua própria defesa. E você não aceita aquilo. E você fala e você reclama. Não, pastor, porque eu tenho razão. Eu não posso me calar. Mas a Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, foi sem abrir a boca perante os seus tosqueadores. Então o que significa isso?
Vou te explicar. Significa que quando alguém falar mal de você, você cruza as perninhas, senta no chão, faz assim e fica fazendo assim, ó. Claro que não. Não é isso. Essa não é a postura bíblica. Ele ficou em silêncio, mas ele ficou em silêncio por um motivo, que é o último do texto que eu queria destacar. Ele se entregava àquele que julga retamente. Você está vendo como que o silêncio tem a ver com a justiça? Porque ele falou, eu fico em silêncio, mas eu me entrego ao que julga retamente. O que o texto está falando? Que às vezes nós mesmos queremos fazer nossa justiça. Mas a Bíblia diz, entregue-se a quem pode julgar. E julgar de forma correta. Não faça justiça a você mesmo, desde que Deus faça. Deus diz lá em Romanos capítulo 12, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se você está com o coração pecador aí, querendo vingar do irmão, você fala, se a minha vingança era terrível, imagina de Deus. Deus vai acabar com a sua raça. Tenta fazer algo assim, mas deixe que Deus faça justiça. Irmãos, não faça isso, não, estou brincando. Nada disso. Quando nós falamos de vingança, não é disso que nós falamos. Na verdade, o que nós esperamos é que Deus traga àquela pessoa a restauração, ao arrependimento, à conversão, se for esse o caso. Essa, para nós, é a nossa vingança. É ver o mal se transformando em bem. Mas você está vendo, então, o silêncio tem a ver com a justiça. A justiça pertence a Deus. Você precisa saber que Ele vai julgar melhor do que você a sua causa. Spurgeon falou assim, olha, se falarem mal de você, não fique triste. Você é muito pior do que o que ele está falando. Eu tendo a concordar com ele. Quando a pessoa fala mal de mim, eu falo, olha, é verdade. Eu sou pior ainda. Você viu só uma parte. Quero terminar dizendo isso. A rejeição do sofrimento e essa aparente ausência de sentido na hora da dor, do sofrimento, é um fenômeno da modernidade agora. Mas a humanidade sempre enxergou isso como sendo algo valoroso. Olhe para os grandes heróis do passado. Os grandes heróis do passado que nós admiramos são pessoas justamente que passaram pelo sofrimento e a forma como eles passaram por ali e a forma como eles venceram aquilo ali fizeram deles os heróis que nós admiramos hoje. Qual é o herói que você tem que você diz assim, não, a vida dele foi boa a vida inteira e ele morreu. Meu herói. Existe alguém assim? Você conhece? Eu não. Portanto, o sacrifício para a Bíblia é algo virtuoso. Não se engane. Para nós, mesmo o sofrimento, a dor, tem seu significado, tem seu valor. Nesses momentos, nós estamos sendo alfabetizados por Cristo. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é olhar para Cristo, o nosso modelo, e reproduzir as virtudes que Ele mesmo reproduziu enquanto esteve entre nós. Se nós colocarmos as suas virtudes como padrão, e se nós construirmos o nosso caráter em cima delas, então acredite, nós conseguiremos passar bem por esses momentos. E mais do que isso, quando nós formos alfabetizados, nós não precisaremos mais da escola. Então deixa eu terminar dizendo isso. Por que você sofre tanto e às vezes o sofrimento não acaba? Porque talvez você ainda não aprendeu o que tem que aprender. E aí você continua lá. Quando finalmente o caráter de Cristo for formado em você, o trabalho estará feito. O desafio, portanto, é, nos momentos de dor, seja santo. Faça de Cristo o padrão da sua vida.